O chip da beleza é um tema que está em alta, principalmente por causa do compartilhamento de resultados incríveis em relação à perda de peso, mas nem tudo parece ser, nem tudo que é parece ser, né? Esse assunto é bem controverso, está causando muita preocupação entre os médicos. A gente vai entender mais sobre esse assunto agora conversando com a diretora do Departamento de Endocrinologia Feminina da Sociedade Brasileira de Endocrinologista, a médica Dolores Pardini, que está conectada aqui com a gente. Doutora, bom dia, seja muito Bom bem-vinda. dia. Bom dia, obrigada. Queria que a senhora explicasse um pouquinho melhor para a gente do que se trata esse chip da beleza. Então, Wilker, o chip nada mais é do que um implante hormonal colocado sob a pele. O implante hormonal, ele pode ser constituído de vários hormônios, de diferentes hormônios. E foi banalizado para o nome de chip da beleza, que na verdade não confere nenhuma beleza. Muito pelo contrário, pode trazer inúmeros problemas. Quando feito de uma maneira errada, abusiva e sem nenhum controle. Uhum. E por que ele gera essa preocupação toda, hein, doutora? Quais são os riscos que ficam por trás desse procedimento que é vendido por muitos como milagroso? Então, milagres a gente sabe que não existe. Para uma pessoa, seja homem ou mulher, melhorar a sua condição física, melhorar o seu aspecto físico, é um trabalho bastante árduo. Ela precisa de exercícios diários, precisa de uma alimentação saudável, evitar álcool, evitar fumo. Então, não existe milagre sem um sacrifício considerável por parte da pessoa. No entanto, o que começou a gerar tudo isso foi que esses implantes, a grande maioria deles é constituído de um hormônio chamado testosterona. A testosterona é o hormônio masculino, produzido tanto por mulheres como por homens, em condições normais, sempre evidentemente, numa quantidade maior pelos homens. E o que acontece? Esse hormônio, quando colocado sob a pele, numa quantidade alta, não fisiológica, ele é catabólico. E com o envelhecimento, as pessoas vão perdendo massa magra, que é o músculo, e vão adquirindo massa gorda, que é a gordura. E a testosterona tem a capacidade de inverter, em parte, essa questão. Então, por isso, o título foi banalizado para chip da beleza. Por que é tão preocupante? E várias sociedades, eu aqui estou hoje representando aqui com vocês a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, que se posicionou juntamente com outras sociedades bastante éticas contra o uso desses chips. Por quê, Wilker? Porque eles não têm bula, você está colocando uma substância sobre a pele que você não sabe exatamente o que contém. É falado, muitas vezes escrito em qualquer papel e dado na mão do paciente, não tem bula, não tem patente, não tem aprovação da vigilância sanitária, e não existem estudos controlados mostrando o benefício isento de risco desses hormônios. Podem estar injetados testosterona, a gestrinona, que está muito na moda. A gestrinona é outro hormônio também derivado de um hormônio masculino, com ações também similares ao hormônio masculino e ainda antiestrogênicas, que é o hormônio essencialmente feminino.
Então, para começar, não tem patente, não tem bula, não tem estudo controlado mostrando o efeito a longo prazo dessas medicações que são injetadas de maneira aleatória. Então, só por aí você já consegue imaginar os riscos que isso pode advir. Os principais riscos que nos assusta e acabam sempre voltando para os médicos acadêmicos, os médicos ligados a estudos controlados, a trabalhos universitários, acabam vindo as complicações para esses médicos. Se a pessoa já tem alguma comorbidade, o que é isso? É uma doença de base. Se ela é diabética, se ela é hipertensa, se ela tem a pressão alta, se ela já teve algum episódio anterior de alguma doença cardiovascular ou alguma doença cerebral prévia, um derrame, um infarto, esses efeitos adversos são muito altos. Então, isso é muito perigoso mesmo, porque a dose injetada normalmente, ela é farmacológica. Quando uma pessoa precisa de um hormônio que a gente vai repor, um exemplo muito comum é a menopausa. Na pós-menopausa, as mulheres sem contraindicação são muito favorecidas com a reposição hormonal. Tem um efeito muito grande, benéfico para essas mulheres, o uso da reposição hormonal. Mas são hormônios controlados, são hormônios com bula, são hormônios aprovados, muito bem estudados, que, a princípio, sob supervisão médica, não oferecem nenhum risco. Os homens, da mesma forma, homens que têm problemas na produção do seu hormônio masculino por alguma patologia, que não vem ao caso aqui esmiuçarmos, também eles são muito beneficiados com o uso dessas medicações. Entretanto, esses chips, como assim chamados, que são implantes hormonais, eles não têm controle, eles não têm estudo, e você não tem bula do que está sendo colocado. E se a pessoa tiver algum problema no meio do caminho, na grande maioria das vezes, você não consegue nem retirar esses implantes. Pois é, doutora. E a minha dúvida é justamente com relação a isso. Se a gente não tem ali consciência exata do que está sendo colocado no corpo, do que está sendo inserido ali no nosso organismo, em um caso de complicação, como que é feito o tratamento, a abordagem médica para tentar minimizar os prejuízos, minimizar os problemas e até salvar a vida desse paciente? Então, aí é que a nossa grande preocupação. Na grande maioria das vezes, não tem como retirar. Você vai ter que esperar essa medicação ser eliminada pelo organismo naturalmente. Alguns implantes são colocados e é avisado para o paciente verbalmente: olha, vai durar 3 meses, outros 6 meses e outros até 1 ano. Em geral, a paciente ou o paciente que é submetido, ele tem essa informação e muitas vezes ele vai percebendo alterações de sintoma ou mesmo por dosagens hormonais para saber que aquilo terminou. Mas na grande maioria das vezes você não tem como retirar caso ocorra algum problema sério durante o efeito, durante
a validade. Isso me lembrou aquele caso dos vapers, né? Aqueles cigarros eletrônicos, que o problema é justamente esse também, né? Você não sabe o que está inserido ali. E as agências reguladoras aqui do nosso país, elas estão fazendo alguma coisa para evitar que esse chip da beleza continue se propagando como algo tão milagroso, tão bom assim para a nossa saúde, como sendo que não são, né? A sua pergunta é excelente. Primeiro, não existe milagre, vamos deixar claro isso. Por quê? Porque foi usado isso, e ainda o está sendo, para vender como um comércio. Não, faz emagrecer, faz virar tanquinho, faz virar ganhar massa muscular, como diz no popular, ficar sarado, sem muito esforço. Isso não é verdade. Vamos deixar claro que não é verdade. Se a pessoa está fazendo atividade física constante, fazendo uma alimentação saudável, ela consegue perder peso, sem dúvida nenhuma, mas não é que é pelo efeito do chip. O chip pode dar, devido à quantidade farmacológica, uma sensação de bem-estar, uma sensação de perda de cansaço, porém, é um preço muito alto. As sociedades, eu vou te falar já da agência reguladora, no nosso caso, a Anvisa. As sociedades sérias, como é o caso da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, fizemos posicionamentos mostrando a nossa posição acadêmica contrária a esses chips. Já publicamos vários. O primeiro foi publicado em 2017, depois em 2019 e, por último, agora no final de 2023. E fizemos uma carta, o nosso departamento, que eu faço parte, de endocrinologia feminina e andrologia da ASBEM, para a Anvisa, diretamente para a Anvisa, nos posicionando contrariamente ao uso da gestrinona, principalmente, que é um hormônio usado com outras finalidades. Infelizmente, a Anvisa se posicionou, a Anvisa nos respondeu, mas unicamente colocando que está proibida a propaganda da gestrinona. Nada mais que isso. Nada mais que isso, infelizmente. Nós já fomos em vários órgãos da comunicação, da mídia, porque é uma batalha, porque é muito prejudicial à saúde. Certo. É muito prejudicial. Então, nós continuamos na batalha, mas infelizmente ainda não tivemos uma medida mais autoritária, mais conclusiva sobre o tema. Algo concreto precisa ser feito, né, doutora? A gente aguarda isso. Enquanto isso, a gente faz o nosso trabalho aqui. O que é possível está em nossas mãos, que é a conscientização das pessoas que nos acompanham. Com saúde, a gente não pode brincar dessa forma. Agradeço muito pelo seu tempo aqui com a gente. Até uma próxima oportunidade, viu, doutora? Eu que agradeço. Boa Tchau, sorte. tchau. Obrigado. Tchau, tchau.